Quer ficar milionário ainda este ano só escrevendo um prompt? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar todos os detalhes. Brincadeiras à parte, nesse vídeo eu vou te mostrar por que esses modelos SaaS e por que Vibe Coding e escrever só um prompt para gerar um sistema completo é uma grande furada. Talvez você tenha sido enganado por algum desses vídeos aí. Lembrando que esse não é um ataque direto a uma pessoa específico, a uma propaganda ou nada do tipo. Às vezes essas pessoas que criam essas ferramentas, que usam essas ferramentas, elas ficam ali emocionadas naquele momento e por falta de conhecimento sobre a área de desenvolvimento de software, né, acabam se empolgando, mostrando coisas ali que nas demos funcionam muito bem, mas na vida real tem muito mais detalhe que torna um produto viável, que torna um produto vendável, escalável, principalmente. E é isso que eu quero discutir nesse vídeo aqui. Mas antes de começar, claro, eu quero te convidar para a nossa Black Friday 2025. São os maiores e melhores descontos que a gente já fez aqui no Balta.io. Você quer aprender desenvolvimento de software da forma correta, sem mimimi, sem blá 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 e, claro, com muito estudo, muita dedicação. Esse é o canal certo para você. Você precisa se inscrever aqui para receber as melhores ofertas. Elas vão por e-mail. E a gente também vai fazer uma live de abertura do carrinho da nossa Black Friday no dia 27/11, online, ao vivo, às 8 da noite, aqui no YouTube, tá? É só se inscrever aqui que você vai receber todos os detalhes. Bora lá aprender desenvolvimento de software de verdade. Bom, antes de começar esse vídeo, não sei se isso vai furar minha bolha aqui de desenvolvimento, se vão chegar pessoas de outras áreas aqui nesse vídeo, espero que sim. Só para contextualizar vocês, eu trabalho com desenvolvimento de software desde os meus 13, 14 anos de idade, né? Eu comecei a desenvolver software ali há muito tempo atrás, tá? Eu não quero que isso aqui pareça uma carteirada nem nada do tipo, é só para mostrar para vocês que de fato eu sei do que eu estou falando. Eu já passei por empresas aqui no Brasil, já passei por empresas fora, já trabalhei nos Estados Unidos. Eu só fiz isso basicamente minha vida toda, então são 20 anos aí dedicado ao desenvolvimento de software. Eu já passei por Big Techs como Microsoft, Shell, IBM, Rede Globo. Já passei por startups, empresas pequenas, já fui head de pessoas, né, cuidando da parte de carreiras ali também. Fiz muita coisa, trabalhei em muitos projetos de software. Desde 2014 eu trabalho também com consultorias independentes, né, com a criação de conteúdo aqui, com cursos sobre desenvolvimento de software. Fui também reconhecido 13 vezes consecutivas como MVP da Microsoft. É um título internacional que eles dão para as pessoas que mais conhecem sobre os produtos dela, né, no caso aqui a parte de desenvolvimento de software. E esse canal aqui tem 100 mil inscritos, né, então pelo visto vocês gostam desse conteúdo. Esse conteúdo faz sentido e ajuda os profissionais aí no dia a dia. Então essa é uma visão de um profissional da área de software que gosta muito de IA. Então eu acredito que IA é o futuro. Eu estou estudando IA há tempos já, produzindo material de IA para vocês aqui. Então eu não sou contra a IA, tá? Mas tem alguns pontos que a gente precisa definir muito bem, porque tem coisas que não funcionam hoje, tem coisas que não funcionam hoje e vão funcionar no futuro, e tem coisas que fogem da alçada de IA, né, que a IA não vai resolver, né, como ter conversa difícil, como ter uma boa liderança, todos esses pontos que influenciam num bom produto, a IA não vai resolver de uma forma mágica. E é isso que eu vou discutir aqui. Então, acompanha a minha linha de raciocínio aqui para você entender um pouco mais. Eu acredito que essa venda que teve recente, né, que fomentou esse vídeo aqui, que foi do Ruiter lá, ela só vendeu por conta de uma utopia muito grande que a gente tem de ficar rico de uma forma fácil, né? E quem não quer ali poder, às vezes, escrever um prompt e criar um sistema e, pô, ficar rico, cara. Começar a ganhar dinheiro sem ter que aparecer na internet, sem ter que ter trabalho, né? Isso acontece para alguns mínimos casos, assim, é o topo do topo do topo, gente. Muito difícil isso acontecer com as pessoas. Até eu que tenho um background forte técnico, que estudei bastante, que crio conteúdo, que tenho facilidade para fazer isso aqui que vocês estão vendo, tem estúdio, tem todas as coisas. Até assim já é difícil você alcançar muitas pessoas, você explodir, você conseguir ter uma ideia boa. Essa utopia de conseguir fazer algo fácil, com uma alta rentabilidade, ela basicamente não existe. Estatisticamente falando, se você tomar Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, são pontos muito fora da curva que dificilmente a gente vai conseguir alcançar, e eu duvido muito que eles tenham conseguido alguma coisa sem muito trabalho duro, tá? Se não deles, pelo menos do pai deles ali durante um tempo. Mas assim, dificilmente você vai conseguir algo que é muito fácil, né, e que você tenha um resultado muito grande. Como, por exemplo, ganhar na Mega Sena, aí, né, nessas apostas, ganhar na loteria, aí seria a mesma relação.
tá? Eu coloco iguais, assim, a mesma proporcionalidade, você conseguir fazer algo com um prompt, uma linha, e aquilo virar um produto e isso bombar, tá? É a mesma probabilidade de você jogar na loteria e ganhar. Então talvez seja melhor você investir esse dinheiro no jogo da loteria. Inclusive para o próprio criador ali, né? Para a própria pessoa que fez, né, a plataforma ali, ele teve que gerenciar pessoas, ele teve que criar um produto, ele teve que fazer algo ali que provavelmente ele nem usou vibe coding para fazer. Né? Então, se esse vibe coding é o termo que a gente usa, né, para você escrever prompts e esse prompt criar seu código, né? Então tenta aí replicar a plataforma que você está usando para codar, né? Se é tão simples assim fazer um produto, então copia o produto dele que já existe, né? E que ele te vendeu e que conseguiu faturar milhões, então copia e pronto, você já vai ter uma receita milionária. Tenta copiar, depois você me diz aqui nos comentários o que aconteceu. Mas assim, vamos supor por um segundo que funcionasse, que realmente você conseguisse tirar a sua ideia do papel, escrever um prompt e esse prompt funcionar, gerar um sistema e esse sistema magicamente estar na internet e as pessoas começarem a comprar o seu sistema ali e começar a entrar um caixa para você, tá? Imagina quantas pessoas não têm uma ideia muito similar ou a mesma ideia que você, tá? Ao mesmo tempo. Então, isso acontece o tempo todo. Você acha que tem uma boa ideia porque ela está dentro da sua cabeça. Na hora que você expõe isso, tem um monte de gente com ideia parecida. E se é tão fácil assim criar com cliques ali uma aplicação, a hora que alguém vê a sua aplicação rodando, a sua ideia rodando, ele vai copiar a sua ideia, vai colocar a sua ideia para rodar. A partir do momento que você tem várias ideias iguais rodando, você tem algumas possibilidades ali para escalar o seu produto, para fazer com que o seu produto venda, né? Você vai ter muito mais oferta do mesmo produto no mercado. Consequentemente, as pessoas vão pagar menos pelo seu produto, porque ele já não é mais uma ideia original. Então, se você levou um dia, uma semana para criar, uma vez que está na internet, as pessoas vão levar um dia, uma semana para copiar essa sua ideia. Então, consequentemente, você já não vai ficar milionário com isso, porque se tem mais sistemas que faz o mesmo que o seu sistema faz, você vai ter que baixar o preço dele, ou você vai ter que investir muito em marketing, muito em branding, né? São outros conceitos que você tem ali do produto que vão dar um valor diferenciado para o seu produto, né? Mas, de fato, ali sem se expor, sem colocar o rosto, sem ter nenhum trabalho, já não vai dar certo. E é exatamente aqui, nesse ponto, que entra o grande problema. Criar um MVP, que a gente chama, um mínimo valor do produto, ou criar uma demo, né? Falar, ó, tive uma ideia, vou tirar a ideia do papel, vou colocar no app aqui. É um passo muito simples, gente. É um passo mais fácil que tem. Coisa que é muito difícil de ouvir é que ideia boa não é negócio. São coisas totalmente distintas. Às vezes você teve uma ideia boa, brilhante e tal, só que aquilo não é um negócio. Para você materializar aquilo ali é muito difícil, tá? Ou você não tem operação suficiente para fazer aquilo, ou você não tem pessoas com know-how técnico para fazer aquilo, ou o know-how técnico dessas pessoas não é barato. Existe um mundo, existe um abismo assim entre a sua ideia e um negócio de fato rodando, né? Algo que te monetiza ali. E a questão de olhar para o negócio é que a tecnologia é um meio para a gente atingir um fim. Então, o negócio ele é muito mais importante do que a ideia ou a tecnologia que você usa, tá? Eu, por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm, assim, muita grana para investir. Se eu chegar com uma ideia brilhante para essas pessoas, a primeira coisa que elas vão me pedir é um plano de negócio. Sem um plano de negócio, essa ideia não vai ser executada. E a partir do momento que eu tenho um bom plano de negócio, não importa quanto essa ideia custe, ela vai ser executada, porque ela traz um retorno financeiro. Não importa quanto também é muito vago, né? Não, desde que seja viável isso dentro de um plano de negócio, ela vai ser executada. Eu já passei por cenários, por exemplo, onde as pessoas estavam desenvolvendo um produto que já tinha 10 outros produtos no mercado. E isso, quando eu olhava para o produto, eu falava assim, mas você está desenvolvendo algo que já existe? Sim, só que melhor, só que de uma forma diferente. Eles tinham um plano de negócio, eles estavam conectados com outras pessoas, né? Então fazia muito sentido aquilo ali executando, por mais que não fosse algo inovador, fosse algo que já existe ali, tá? Só que estava no mercado, estava num nicho que tinha espaço para eles crescerem ainda. Assim como eu já vi outras ideias assim que eram excelentes ali no papel, mas quando você coloca para executar, as coisas são complexas. O usuário tem que preencher isso, as pessoas vão se cadastrar aqui e ninguém se cadastra, porque as pessoas são imprevisíveis. É difícil de prever alguns tipos de comportamento. Então o problema nunca foi o custo de implementação, o problema é sempre a execução dessa implementação. Então, que time que você precisa para executar isso?
O que você vai usar de branding, como que você vai definir a marca, como que você vai definir um time de marketing, como você vai definir um time de vendas, né? O que você vai precisar para rodar esse produto de fato, como que ele vai escalar, como que a gente vai ter um ROI em cima disso, um retorno sobre investimento desse produto. Então, assim, tem N características, né? Que às vezes quando a pessoa está falando só sobre desenvolvimento, só sobre criar algo simples ali, realmente não tem a visão ainda daquilo. E talvez nos 2 primeiros meses aquilo até gire algum caixa pequeno ali, mas depois ali não escala, aí as coisas ficam muito mais complexas. Existe também a questão de que a escala não pode muito depender de pessoas, então se você precisa de mais pessoas trabalhando para escalar seu software, consequentemente você vai reduzindo sua margem de lucro em cima dele, então as coisas vão ficando complicadas. Enfim, é um meio complexo, é uma coisa complexa, não é tão simples assim, não é tão simples quando você pegar, criar um aplicativo e pronto. Mas assim, para não ser um cara chato, né, e ficar jogando um balde de água fria aqui em cima de vocês, vamos supor que você não quer ficar milionário, ganhar muita grana, você só quer ter uma renda extra ali através do software, né, e principalmente através de IA, fazendo coisas com IA. Dá para fazer isso sim. Tá? É só você estabelecer alguns limites ali e entender o potencial, né? Entender até onde vai a IA e o que ela pode te ajudar nisso. Uma das coisas que eu vejo de potencial no futuro é a criação de skills, né? De pedaços, né? De agentes ali que fazem coisas pequenas e que resolvem problemas do dia a dia. Então, você pode hoje já criar essas skills, esses agentes aí dentro da OpenAI ou de qualquer outra IA que a gente tem aí e vender isso. Então, começa resolvendo um problema com IA que você tem hoje. Pega um problema que você tem hoje, tenta resolver ele com IA da sua forma, da melhor forma possível, depois coloca isso dentro de um agente e tenta vender isso. Primeiro ponto para você começar qualquer coisa, antes de começar a pensar em ter um produto, um SaaS, alguma coisa com recorrência mensal, assim, que é um pouco mais complexo. Outro ponto que aí te ajuda a ser muito produtivo em diversos setores, tá? O setor, por exemplo, de copywriting, onde a gente escreve textos, né, onde a gente gera conteúdo, aí a generativa, ela te ajuda muito. Então, se você gera textos, se você gera imagens, se você gera algo, aí a generativa pode te ajudar a gerar isso mais rápido. Você pode pegar alguns freelancers, você pode atender algumas pessoas, né, até trabalhar junto com agências nesse formato. Você não precisa necessariamente criar todo o conteúdo, mas pode servir como uma curadoria aí para esse conteúdo criado. E claro, se você desenvolve software, você pode fazer um freelance ponta a ponta. Você pode desenvolver softwares mais rápidos com a IA. Não só escrevendo um prompt e gerando tudo. Isso é utopia. Mas a IA ela pode te guiar muito bem ali durante o desenvolvimento, durante os estudos, né? Então ela serve muito como uma ferramenta de apoio. Eu acho até que a Microsoft deu o melhor nome para a IA até agora, que é o Copilot, né? Que é o copiloto. Então ele te auxilia muito nesses pontos. Então se você quer fazer um freela, se você quer construir um site para alguém, né? O site está meio em decadência, mas construir um app, construir alguma coisa, mas tendo trabalho, tendo capricho, né? Colocando o seu conhecimento em prática, aí a IA pode te ajudar muito bem, principalmente nesse quesito de IA generativa. E se você chegou até esse ponto do vídeo, eu quero te deixar alguns insights aqui para estudar sobre IA e que eu acredito que vão fazer total diferença na carreira de todo mundo, né? Uniforme isso, porque do jeito que a IA chegou, a carreira digital, principalmente, né? Ela foi transformada, né? Então eu acredito muito nesses pontos aqui que eu vou colocar para vocês para 2025, fim de 2025, começo de 2026. Eu classifico aqui em 3 pilares, né? O primeiro assim, ó, se você não conhece IA, tá? A IA não vai roubar seu emprego, mas alguém que sabe a IA com certeza vai. Então, se você não sabe nada sobre IA ainda, você está caindo de paraquedas nesse vídeo, por algum motivo você nunca ouviu sobre IA generativa, sobre o GPT, geração de texto, o que é difícil no mundo de hoje, né? Mas vamos supor que você está total desinteirado, corre atrás. A probabilidade de você interagir com IA dentro do seu trabalho no futuro é muito grande. E você tem que saber escrever bons prompts, você tem que saber o que é um prompt, você tem que saber o que é token, você tem que ter os fundamentos da IA, fundamentos de tecnologia, porque isso é a base da sociedade atual. A gente já entrou numa era que todo trabalho que pode ser automatizado, ele vai ser automatizado. Então, se o seu trabalho é só preencher um formulário, se o seu trabalho é só copiar e colar de um lado para o outro, tem uma péssima notícia para você. Provavelmente vai ter alguma ferramenta, vai ter alguma automação, algum agente que vai fazer esse seu trabalho de uma forma muito simples, muito fácil e sem os custos que tem de manter você na empresa. Então pense antes de tudo, pense em ser você a pessoa que cria esse agente, tá? Para que você consiga
trabalhar mais com automações, né, e menos com esse trabalho manual. E eu acredito que para quem trabalha com desenvolvimento de software, só consumir a IA também é ruim. Eu acho que não tem um diferencial nenhum. Você está no mar, você não está fora da água, né? Você não é o peixe que vai morrer ali, mas você está no mar com todos os outros peixes, você não tem nenhum diferencial, você está concorrendo, você está disputando com todo mundo que sabe usar IA. E a IA hoje e daqui para frente vai ser cada vez mais acessível. Cada vez mais pessoas de negócio, pessoas que não têm conhecimento em desenvolvimento de software, em computação, vão conseguir usar a IA de uma forma mais fácil e às vezes até melhor do que a gente, porque já conhecem o processo, já conhecem o negócio. Então só consumir a IA, só ser produtivo com IA, ele não é um diferencial. Se você é da área do desenvolvimento de software, se você é da área de programação, o que eu recomendo você estudar? Primeiro, fundamentos de IA, tá? É o mais importante. Você tem que ter todos esses fundamentos, até para você não ficar de boca aberta com qualquer coisa que aparece da IA e entender que a IA não é um bicho de 7 cabeças e não é tão inteligente quanto parece. Dentro desses fundamentos de IA, a gente tem Machine Learning, a gente tem Deep Learning, a gente tem a IA generativa e a gente tem agora o Agentic AI. Então você vai estudar isso sem frameworks, só conceitos, e não precisa fazer um PhD nisso, não precisa fazer um mestrado em cada um desses itens, é só entender os conceitos e entender para que eles existem. Isso é a base da IA. E eu te garanto que não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Claro que tem muita... À medida que você vai se aprofundando, as coisas vão ficando mais difíceis. Mas saber os conceitos, saber os fundamentos, o que tem ali por cima, não é um bicho de 7 cabeças, não é um trabalho extremamente difícil. O segundo pilar, eu acho que é integração da IA aonde você trabalha, tá? E esquece N8N, Lovable, esquece esses frameworks, tá? Principalmente se você está no ambiente corporativo. Esses frameworks, eles não escalam bem e eles também não integram bem com o core, né? Com o pilar corporativo ali. Alguns, quando integram, falta telemetria, né? Observabilidade, falta muita parte de governança, falta muita parte de segurança, falta muita parte de compliance. Então, sem governança, sem auditoria, sem compliance, nada funciona no mundo corporativo. Então, se você quer integrar IA dentro das empresas, principalmente das empresas grandes, mais maduras, que têm legado, que eu acredito que seja boa parte das empresas que rodam firme aqui no Brasil, a ideia é focar mais em plugins, mais na integração nativa mesmo, via código, com a IA, usando o Microsoft Agents Framework, por exemplo, se você é do .NET. O foco tem que ser mais fortalecer o core, fortalecer o legado, trabalhar muito mais a parte de compliance, a parte de governança e, claro, implementar observabilidade, para você saber quais prompts que esse agente está recebendo, quantos tokens que ele está gastando, aonde que estão tendo gastos esses tokens, onde está o gargalo ali dos seus modelos, né? Quais modelos vocês estão usando e se tem algum modelo melhor para fazer isso. Então a ideia é a IA fortalecer e não ser algo que vai dar mais dor de cabeça, que não segue compliance, que não passa pelas regras de segurança da empresa, tá? Isso é inviável para empresas grandes. Dados, tá? Os dados são a coisa mais importante que a gente tem dentro da IA. Se você não tiver dados bem estruturados, se você não tiver dados bons, validados, tá? Você não consegue ter boas respostas do prompt, você não consegue treinar a máquina, né? Treinar os modelos porque você precisa. Eu vejo muita gente desesperada por implementar IA, tá? Mas sem fazer uma validação, sem fazer um input dos dados primeiro. Então, se você não tem dados apurados ainda, prefiro 1000 vezes que você colete esses dados através de um Excel e que uma pessoa precise validar esses dados para depois você imputar eles no banco, do que você automatize esse processo. Porque automatizar o processo com dados que você não tem certeza que eles são válidos ou que são dados irrelevantes, só vão poluir a resposta do modelo e não vão ajudar as suas respostas em nada. Então foca muito em dado, foca em estruturar banco, estruturar dados, né, em deixar tudo preparado aí para IA primeiro. Isso leva a gente para o ponto do cloud, da nuvem. Não existe IA atualmente em infraestrutura local. E talvez durante um tempo ainda seja muito difícil disso acontecer. A gente sabe que para um modelo ser executado, para ele ser treinado também, exige muita capacidade de máquina, muita GPU, muita placa de vídeo e muita energia elétrica. Então tem um consumo elevado. Então isso torna basicamente inviável você ter uma infraestrutura de inteligência artificial local na sua empresa. Inevitavelmente, a empresa, querendo ou não, agora ela é quase que obrigada a ir para a nuvem. E aqui abre N oportunidades. Então, se você nunca estudou Cloud, nunca estudou Azure, uma ótima oportunidade para você estudar. Se você já estudou, mas nunca
nunca colocou isso em prática, também é uma ótima hora. E se você quer dar manutenção, já conhece, já sabe de Azure, já sabe de nuvem, se aprofunda na parte de IA dentro desses players de nuvem, né? Tô falando Azure, mas pode ser AWS também, Google, todos têm hoje, né? As ofertas são muito parecidas. Se aprofunda nisso porque com certeza as empresas vão precisar desse ambiente de IA em cloud. Por fim, agentes, né? Agentes são o tópico do momento. A gente já falou muito sobre modelos no passado. Hoje os modelos já chegaram ali em algo muito próximo, num limite muito próximo. Talvez a gente tenha algumas melhorias, algumas novidades de modelo, mas sendo bem sincero, a maioria das pessoas que eu converso, elas não estão nem aí se o modelo produz muito mais que outro. Elas querem modelos mais seguros, com compliance, com governança, com observabilidade e principalmente elas querem fluxo de trabalho, elas querem automatizar as coisas. Os agentes, eles estão aqui para isso. Agentes são programas autônomos que sabem onde ele está e sabem o que ele precisa fazer ali nesse meio. Então, se você sabe escrever bons prompts, se você sabe integrar bem com LLMs, né, com modelos, você já tem meio caminho andado para criar bons agentes. Mas existe um pequeno detalhe, você precisa focar muito bem em processo. Você precisa entender como o processo funciona, você precisa saber conversar com as pessoas, extrair informação para que você possa criar orquestradores de agente. Assim como o modelo sozinho não entrega quase nada de valor, hoje a gente tem acesso ao GPT, todo mundo tem acesso à IA hoje, não é nenhuma novidade. Um agente sozinho também não faz milagre. O que faz milagre é o fluxo, é o processo, né? É entender do negócio, entender do processo e conseguir criar esse fluxo de agentes aí, né? É algo que agrega muito mais valor do que simplesmente liberar um chat lá para os seus usuários conversarem com o seu sistema. Mas é isso aí, pessoal. Esse vídeo é mais um alerta para que vocês estudem, se dediquem, para que se tornem de fato autoridades aí em algum assunto, né? Para não ficar dependendo aí de seguidores e sei lá, de N outros itens do marketing aí para progredir, seja no seu software ou seja na empresa, no cargo que você trabalha. Eu, por exemplo, eu trocaria fácil 1 milhão de feedbacks positivos de pessoas que não têm relevância técnica para mim, tá? Por simplesmente um feedback positivo de uma pessoa que eu acho que é referência técnica, que eu tenho ela como referência técnica, que já construiu muita coisa, que fez muita coisa boa. Então não é a quantidade, é a qualidade, né? Então receber um elogio, receber um feedback ali, ter um seguidor ali, que é uma pessoa que você admira o trabalho, que você sabe que já construiu, que conquistou muita coisa, é muito mais relevante do que ter 1 milhão de seguidores que são vazios, são pessoas ali que não entendem nada de tecnologia, não tem relevância dentro da área de programação. Não estou menosprezando a pessoa em si, mas estou dizendo que é muito fácil impressionar elas, porque elas não têm conhecimento. Então qualquer coisa que eu falo é ok, entendeu? Então essa questão de seguidores, ela remete à autoridade só para marketing. Se você ainda dá autoridade para uma pessoa baseada na quantidade de seguidores que ela tem, acho que você precisa rever seus conceitos. Você tem que seguir mais a pessoa pelo que ela já construiu, tá? Inclusive eu, se você me segue porque eu tenho 100 mil aqui, acho que não é muita vantagem, tá? Acho que às vezes devia seguir mais se você se identifica com o conteúdo que eu publico, né? E com as coisas que eu falo aqui, com o conteúdo de fato que eu trago, que é um conteúdo mais técnico, muitas vezes muito mais chato, né, de se consumir. E se você está aqui, se você é um telespectador desse canal, né, significa que você também está dedicado a estudar, então já está no caminho certo. Então eu espero de coração que esse vídeo ele tenha te ajudado em algo, né, tenha despertado algo em você. Se vocês quiserem saber mais sobre negócio também, deixa um comentário aqui. Eu sei que muitos de vocês têm empresa, faz freela, quer ter uma renda extra, mas não uma renda extra fácil, quer trabalhar para ter uma renda extra, quer construir algo de fato. Aí a gente pode conversar aqui. Se vocês quiserem esse tipo de conteúdo, eu vou ficar muito feliz em trazer para vocês. Mas já adianto que não vai ter nada fácil, nada simples de fazer, tá? Isso já é impossível. Se a sua expectativa é essa, nem deixa um comentário. Agora, se você quer, de fato, trazer algo, ter um negócio, montar alguma coisa assim, com muito trabalho, suor, dedicação, aí a gente pode conversar. E claro, não esquece da nossa Black Friday, que vai acontecer no dia 27/11, às 20 horas, tá? Então a nossa Mega Blaster, Hiper, Ultra Mega Black Friday, até errei na hora de falar Black Friday aqui, é a maior e melhor Black Friday de todos os tempos do Balta, tá? E vai trazer descontos incríveis esse ano e você precisa estar cadastrado para receber esses descontos.
por e-mail, tá? Então a gente vai liberar o carrinho durante a live aí, você vai participar da live também, porque vai ser muito legal, tá bom? Então agora eu quero ouvir sua opinião sobre vibe coding, sobre criar sistemas com um prompt só, sobre o futuro da AI e do desenvolvimento de software, né? Deixe seu comentário aí, vamos fomentar mais esse assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.